Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Rogério e vou comentar um pouco sobre o que eu achei da prova de São Bernardo do Campo. Esse vídeo era para ter sido lançado ontem, mas infelizmente estava assim esgotado, cansado mesmo. Foram duas provas, as duas com redação, e por conta de algumas situações externas aqui, eu não consegui dormir bem, dormi pouco, de sábado para domingo, então assim fiquei bem cansado mesmo. Mas ainda assim, pelo menos na primeira prova, a minha concepção que eu tenho é que eu fui bem, não fui mal não, na prova de professor de educação física. Eu quero que você comente agora o que você achou da prova de São Bernardo do Campo, se foi fácil, média, se foi difícil e qual cargo que você fez a prova. Faz um comentário aí para ajudar a gente. Então tá, eu vou começar aqui falando um pouco sobre a organização da banca Vunesp. Então assim, eu esperava um pouco mais. A banca se mostrou um pouco mais desorganizada do que o normal, mas ainda assim muito à frente das bancas pequenas. Por exemplo, na hora de entregar a prova, ela sempre organiza, e dessa vez não foi diferente, a, a nomeação das cadeiras. As cadeiras são nomeadas, tem número e nome. E tem nome na prova, tem nome em tudo. Então, o aplicador não precisa ficar, né, falando o nome indo atrás da pessoa. Por exemplo, as bancas organizadoras pequenas que não têm essa noção, o que fazem? Ah, senta cada um, você chega na prova, na sala, aonde eu vou sentar, pode sentar em qualquer lugar, e aí todo mundo vai lá, sentar lá no fundão da sala. Então, na hora de entregar a prova, tem que ficar procurando a pessoa. Na Vunesp não, eles nomeiam as cadeiras, e aí vão só entregando em sequência, né? Normalmente em ordem alfabética. Só que dessa vez, pelo menos essa parte funcionou, mas outras partes eu achei estranho. Por exemplo, na minha prova estavam 4 salas dentro de um espaço só. Eu não entendi por quê. Tava a sala 27, 28, 29 e 30 num lugar só. Não sei por que fizeram isso. Sabe aquelas salas grandonas que cabem ali? 150 pessoas? Foi nisso. Eu acho que, se eu não me engano, eram 4 salas com 30 ou 40, alguma coisa assim. Enfim, colocaram as 4 salas num lugar só. Isso atrapalhou um pouco e atrasou o início da prova. Ela começou 8h20 e não tinha detector de metal. E também aconteceu uma situação que um celular tocou 3 vezes lá. Acho que era um alarme, sabe, esses alarmes de despertador, essas coisas. E a pessoa não foi retirada da sala. Conversaram com ela, ela continuou fazendo a prova, mas eu acho que, posso estar enganado, que é um protocolo. Eles deixam terminar a prova, a pessoa entrega a prova e eles marcam no gabarito eliminado do concurso, eliminado da prova, e coloca na ata por que foi eliminado. Acredito que o procedimento seja esse: deixa a pessoa concluir, deixa fazer, tá? Mas avisa, você vai ser eliminado, deixa fazer. Quando entregar o gabarito, tem um campo lá no gabarito que coloca assim, eliminação. Então, eliminado da prova. Acredito que aconteceu isso com esse rapaz. E infelizmente, tem que desligar o celular, desativar os alarmes. O meu celular, quando ele está desligado, ele não ativa o alarme. Mas mesmo assim eu desativo os alarmes. O meu, pelo menos o meu é Xiaomi. Desligou, ele não toca, não faz nada. Tem celular aí que mesmo desligado toca. Não sei como é que isso funciona. Mas enfim, se o seu celular assim, tira a bateria. Tá? Você não pode perder uma prova por causa de um celular. Com relação às ausências, acredito que teve uma ausência de 15% aí para a prova de professor de educação física. Eu fiz prova de professor de educação física e prova para diretor escolar, tá? E diretor escolar acho que foi uma ausência de 5%. Então 15% de educação física, até porque teve prova em São Paulo também de educação física, as pessoas ficaram em dúvida e aí aumentou um pouco o número de abstenção, porque eu acredito que educação física ia ser 5%, do jeito que estava, mesmo com a prova concorrente no mesmo horário, apenas 15% de ausência. Agora vou falar um pouco sobre a prova em si.
A redação caiu o quê? Qual foi o tema da redação? O uso das tecnologias digitais estimula ou prejudica a prática da leitura? Lembra que eu falei sobre redações aqui? Muita gente acompanhou. E eu disse, olha, pode ser que caia uma pergunta, mas aí você, o que faz? Responde a pergunta e defende a sua ideia. A mesma coisa, por exemplo, o uso das tecnologias digitais. Então a redação tinha que falar do uso das tecnologias digitais. Estimula ou prejudica a prática da leitura? Então você tem que responder se estimula ou prejudica a prática de leitura. Então as palavras-chave: uso da tecnologia digitais, né? Estimulação ou prejuízo, prática de leitura. Essas são as palavras-chave. 3 palavras-chave. Então, quando cair na VUNESP uma pergunta, é a mesma coisa. Você responde a pergunta já na introdução. Você dá uma introduzida ali e fala se prejudica ou estimula. A minha resposta foi que prejudica. Até porque os sites, mesmo sites de leitura, não são limpos, tem muita propaganda e tem as notificações flutuantes também. Então eu fui para esse lado aí. Não existe juízo de valor, se está certo ou está errado. O que a banca organizadora quer? Que você responda a pergunta e que você faça uma estrutura de uma redação dissertativa argumentativa. Então a minha redação teve introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Né? Eu coloquei lá que prejudica a prática de leitura já na introdução. Né? Falei um pouco lá, não vou lembrar em detalhes. Se quando sair o espelho eu posso compartilhar com vocês. Aí eu coloquei lá, prejudica a prática da leitura por diversos fatores. Destacam-se, eu coloquei 2 fatores que eu achei que tem destaque, que seriam as propagandas e as notificações flutuantes. Desenvolvimento 1, eu falei das propagandas. Desenvolvimento 2, eu falei das notificações flutuantes. E na conclusão eu só ratifiquei o que eu já tinha dito na introdução. Só confirmei, usando algumas palavras diferentes, mas só confirmei que prejudica. Foi isso. Então a minha redação caiu assim. Parece que a redação de PEB 1 caiu diferente. Falou sobre algum artista lá que tinha envolvimento com pedofilia, algo nesse sentido aí. Mas eu não sei, não tenho detalhes aqui, mas o pessoal falou que caiu um tema mais ou menos nesse tipo aí. A redação do diretor: desigualdade na alfabetização pós-pandemia, 2 pontos. O Brasil está preparado para enfrentar esse desafio? Então, o tema da redação do diretor foi esse, que tem muito a ver com as atribuições do cargo, que tem a ver com educação. Eu acho que a redação de professor de educação física também. As tecnologias digitais ajudam ou prejudicam, né? Na leitura. Pode ser aplicado em escola. A escola também tem isso. Né? As tecnologias digitais também estão na escola, quando você leva a criança para uma sala de leitura. Às vezes lá tem um computador. Então é isso. Acho que tem a ver com a educação, sim. E o tema de PEB 1 não está muito parecido, não. Tá meio estranho. Mas o pessoal fala, mas se alguém está com recurso, acredito que a banca organizadora vai falar assim, tem a ver com o anexo 2. Que o anexo 2 tem diversos autores. Aí pode ser que tenha algum autor que tenha falado sobre arte, sobre artistas, enfim. Pode ser que tenha alguma linhagem nesse sentido através dos autores. Né? Língua portuguesa, o que eu achei? Uma prova média, não chegou a ser difícil. O texto era do Leandro Carnal. O texto sim era difícil, porque filosofia, né? O texto foi assim, no começo tá indo tudo bem, depois começou a filosofar, eu fiquei um pouco perdidão. Mas acredito que ainda assim eu acertei as 2 questões de interpretação de texto. Até porque, na hora de responder, porque o Leandro Carnal é conhecido, né? Pelo menos eu conheço o Leandro Carnal das palestras e de críticas, né? Críticas que outros autores fazem em relação a ele. Isso ajuda na hora de interpretar o texto. Tanto é que quando eu li o texto, eu fui embaixo para ver quem era o autor, eu vi que era o Leandro Carnal. Aí eu já tive uma ideia, ele é mais ou menos assim, né? Tem um raciocínio mais ou menos nesse sentido aqui.
Matemática, eu achei que estava muito difícil, estava realmente a treva. Quando fala, estava a treva, matemática, muito difícil. Caíram 2 questões de equação de segundo grau. E assim, a matemática estava diferente da de vocês, de PEB 1, quem fez PEB 1. Totalmente diferente. As pessoas que fizeram PEB 1 falaram que caiu muita porcentagem, regra de 3, alguma coisa nesse sentido. A matemática de professor de educação física não, caiu de tudo e difícil, tá? Muito difícil. Acho que só a questão de gráfico que estava fácil. O resto, muito complicado. Informática eu achei média, não foi fácil. Informática tinha muita pegadinha. Conhecimentos pedagógicos eu achei difícil, mas muito difícil. Os conhecimentos pedagógicos que teve para professor de educação física. Tá, eu estou focando mais na prova de educação física, que foi a prova que eu estava mais empolgado em fazer, mais concentrado. Eu fui para fazer essa prova. A diretora foi só para ver como é que era a prova e estava assim, gente, muito cansado. Eu não era ali um candidato competitivo. Eu era um candidato que estava cumprindo tabela apenas. Tá? E que também faz muito sentido. Não preciso tirar uma nota alta no cargo de diretor escolar, porque para que eu assuma como diretor, tem que ser daqui 4 anos. Tem que ser no final do concurso. Então, assim, tanto faz. Mesmo se eu for reprovado também, não tem problema. Não é uma prova de diretor que eu fiz para passar mesmo. Tem que esperar mais uns anos. Acho que quando eu chegar 3 anos de docência, 3 anos e meio, aí sim eu faço uma prova de diretor para valer. Então, vamos lá. Conhecimentos pedagógicos eu achei difícil. Conhecimentos específicos de educação física, ainda achei difícil. Não foi muito fácil, não. Tá? E com relação às notas, assim, tem o gabarito, o olho na vaga. O olho na vaga, o que acontece? Só tem 14 notas cadastradas. Não é referência lá. Eu apareço em primeiro lugar, apareço bem. Só que não é referência, né? Com 14 notas. Eu acho que só vira referência a partir de, sei lá, 200 notas cadastradas, 200 gabaritos cadastrados. Então, o jeito é esperar o gabarito oficial sair. A prova ainda não foi disponibilizada, mas acredito que hoje à tarde sai. Eu olhei agora, 8h30 da manhã, não saiu ainda. Mas acredito que à tarde vai estar saindo. É isso, gente. Esse é o vídeo aí do que eu achei da prova de São Bernardo do Campo. Comenta aí o que você achou. Até a próxima.